Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Nós estamos com uma nova série aqui no canal Desfrutar Bem Melhor de estudo bíblico. A oração é o primeiro estudo. E depois nós vamos ter outros estudos sobre temas fundamentais da vida cristã. A oração, para mim, é o principal. Para mim, nós vamos, antes de tudo, oração. O próprio Paulo ensinou isso. Então, nós vamos iniciar com esse estudo, lembrando que esse estudo é baseado no livro O Evangelho ao Alcance de Todo, de Don Gulan, cuja descrição, cujo link está aqui na descrição. Se você tem interesse em adquiri-la, o conteúdo em formato de texto, de livro, né, que tem outros temas, inclusive os outros estudos vão ser retirados desse livro, você pode estar adquirindo esse livro. E também vai ter a possibilidade de você baixar o nosso slide. Caso você queira revisar o slide, você também vai baixar esse slide na descrição abaixo. Muito bem? Eu quero também aqui agradecer a presença do nosso amado irmão e pastor João Vilas Boas, que aceitou o convite lá de sua casa em Viracatu. Muito obrigado, irmão João, por estar aqui conosco. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos agora falar sobre oração, tá? Algumas partes eu vou falar, outras partes o irmão João vai falar. Muito bem. Olha só. A coisa mais importante para um bebê ao nascer é a respiração. Na vida espiritual, a oração é a respiração e é tão crucial para um novo crente como a respiração para um bebê recém-nascido. A oração como respiração. Sem ar, nós não vivemos. Na verdade, nós precisamos do oxigênio. E a oração é o oxigênio do crente, o oxigênio do Filho de Deus. Eu posso falar para vocês o seguinte: muita gente diz, eu não sei pregar, eu não consigo pregar, eu não sei falar, eu não sei tocar. Eu posso dizer para vocês assim: você pode até não saber tocar, você pode até não saber cantar, você pode até não saber pregar, você pode até não saber uma série de coisas, mas no momento em que você creu no Senhor, você vai pelo menos orar, porque a oração ao mesmo tempo que você está falando com Deus, você está exercitando a sua fé. E se você chegou a receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, desceu nas águas através do batismo, é um sinal que você crê. E se você crê, você fala com Deus. Deus existe para você, Deus é Deus. Então, através dessa relação, né, todos os cristãos, eu falo isso sem medo, tá? Se você é um cristão e não ora, você tem que questionar a sua fé. Onde está a sua fé? Então é preciso ter fé para você orar, porque é através dessa fé, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nessa primeira parte, eu quero que vocês entendam o seguinte: a coisa que todos os cristãos, independente da idade, até uma criança, ela ora, é oração sincera, a criança ora, abençoa o pai, abençoa a mãe, e etc. É uma coisa que todos os cristãos fazem. Se você é cristão e não ora, aí é uma questão meio complicada de eu afirmar que você é um genuíno cristão, porque é preciso ter fé para orar. Amém. O significado da oração. O significado da oração é contatar a Deus em nosso espírito e absorver o próprio Deus. Oração é uma fala. Você está falando em várias religiões que existem por aí, existem várias formas de você, segundo a tradição deles, dizem que de você entrar em contato com Deus ou com o ser superior, etc. Por exemplo, tem religiões que te ensinam a meditar, aí fica fazendo negócio assim, fica calado, só pensamentos positivos, e ensina isso. No catolicismo, uma parte do catolicismo, tem católicos que oram, eu conheço, mas uma parte do catolicismo confunde a oração com a reza. Você tem uma reza para cada situação, você vai ler aquele livrinho
ou você já tem decorado e sempre repete. E a palavra de Deus nos fala para que nós não usemos de vã repetições, tá? Então, o significado da oração, o significado real da oração é uma fala direta com Deus, aquilo que você sente no seu coração. Pensa só, você está com um problema familiar e você vai fazer uma reza e essa reza não toca no problema familiar. Você vai ficar com problema familiar a vida toda, porque você está falando de outras coisas. E outra, talvez no momento que aquela pessoa escreveu aquela reza que ficou conhecida, foi uma oração no momento. De repente pode ser, quem sou eu para julgar? Mas no momento que passa a se repetir, outras pessoas fazem essa repetição, daí vira uma reza que é uma tradição católica, mas não é uma oração. Oração é você falar o que está no seu coração direto com Deus. Não é verdade? Amém. E então, agora com o irmão João, ele vai explicar um pouquinho sobre o órgão da oração. Onde ele está? Amém. Jesus é o Senhor. O órgão da oração é o nosso espírito. Deus é, João 4:24, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Efésios 6:18 fala orando em todo tempo no espírito. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor nos criou como espírito, né? Eu acrescento aqui na primeira parte, Provérbios 20:27, que fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, nosso espírito é uma lâmpada, é uma luz. Então, louvado seja o Senhor, que adorar o Senhor é servir. O órgão da oração é o nosso espírito. Nós contatamos Deus com o nosso espírito. Não é com outro órgão, né? E o nosso espírito, né? Ele possui as três partes, né? A comunhão, a consciência e a intuição. A comunhão é para contatar Deus. Nós contatamos Deus na comunhão, né? Usando o nosso espírito, usando o órgão correto, né? Que nós vamos falar com Deus, ter comunhão com Ele, né? E a intuição, a gente ouve a voz de Deus. Então, quando nós vamos contatar Deus com o nosso espírito, também é muito importante ouvir o que Deus tem para falar. Porque muitas vezes, né, nós usamos o órgão da oração e vamos orar e queremos falar, e não deixamos Deus responder. Então, aí tem a intuição, tem que ouvir o que Deus fala. Nós falamos e precisamos ouvir o que Ele fala, dá um tempo para Ele ouvir. Por isso que é importante usar o espírito, né? Adorar a Deus no espírito, né? Louvado seja o Senhor. E a maneira de orar, em todo tempo, né? Eu não tenho que orar só no culto, quando eu estou no culto. Eu posso orar na rua, né? Eu posso orar tomando banho, eu posso orar fazendo caminhada, eu posso orar fazendo exercício. Em todo tempo, eu estando na presença de Deus, invocando o nome do Senhor onde eu estiver ali, então eu vou orando. Né? Não tem hora, não tem momento. Vou marcar tal horário para oração. Não, você pode marcar também. Tem gente que gosta de orar de madrugada. Muitos irmãos falam que Jesus orava de madrugada, orava. Mas não tem um horário definido para orar. Nós podemos orar em todo tempo, em qualquer lugar, onde nós estivermos, onde o Espírito interceder ali e falar, agora é hora de orar, então a gente ora. Amém. Jesus é o Senhor. Os meios da oração. Tem um versículo ali de Hebreus 10:19 que fala, né? Tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, esse versículo é muito importante. Muito importante. Porque aqui fala intrepidez. Sabe por que fala essa palavra intrepidez? Porque muitas vezes existem muitas distrações. Quando, por exemplo, quando a gente marca um horário para orar, o celular toca. Então, quando nós formos orar, tem que
ter essa intrepidez de desligar tudo, se desconectar da terra, se desconectar do celular, tem que ser é por isso que Jesus fala, né? Quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Aí a Bíblia fala, né, Mateus 6, e o Pai que vê em secreto, né, te recompensará abertamente. Então, essa intrepidez é importante, né? Ousadia, né? Na minha versão aqui, para ousadia, ter ousadia para orar, porque o inimigo vai impedir a gente orar, o celular vai tocar, né? Alguém vai bater na porta, alguém vai gritar ali, para atrapalhar a nossa oração. Por isso esse assunto de entrar no quarto é importante, para você ter aquela comunhão íntima com o Senhor no quarto ali, né? Ouvir a voz dele, entrar no Santo dos Santos, ou seja, entrar no Espírito. E aí, irmãos, né? Quando tem algum pecado, alguma situação, eu preciso nessa oração, reivindicar o sangue, para ter ousadia, para ter intrepidez, porque senão a gente não vai conseguir orar também. Por isso que fala aqui, ó, entrar no Espírito, Santo do Santo Espírito, pelo sangue de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. E aí o versículo de João 15:16 fala, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Olha, irmãos, que maravilha. Então eu gosto muito do versículo de Mateus 18, acho que o versículo 19, que fala que se duas pessoas aqui na terra concordarem com qualquer coisa que pedirem ao Pai, vai ser concedido pelo Filho aqui na terra por nós. Então duas pessoas, né? Tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome do Filho, Ele nos concede. Aqui eu tenho que crer, eu tenho que ter fé, né? Eu tenho que crer na obra do Filho, eu tenho que pedir ao Pai, em nome do Filho, é a oração que Jesus fez, né? E se eu tiver fé, se eu crer, e é muito importante, irmãos, pedir. Às vezes, né, a gente fica, né, com argumentos e não pede. Aqui fala, e tudo quanto pedirdes ao Pai. É importante pedir, né, para Ele, né? E em nome do Filho, em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é nosso modelo, Ele morreu por nós. Quem que vai conceder? Quem que vai dar a resposta? É o Filho. Amém. E o último, Isaías 64:6, ainda que a nossa conduta seja boa, ela é como um trapo de imundícia aos olhos de Deus. Nossa conduta aqui, irmãos, né, é o nosso comportamento, a nossa justiça própria, aquilo que eu acho que é bom. Eu posso me achar uma boa pessoa, achar que eu faço bem, mas aos olhos de Deus, ela não passa de um trapo de imundícia. Por isso que quando eu for orar, quando eu for diante de Deus para orar, eu tenho que me esvaziar daquilo que eu sou, da minha conduta, do meu conhecimento, e o Senhor como uma folha branca, para que eu possa falar, Ele possa responder e possa ter essa comunhão mútua, entre nós e Deus, ó Senhor Jesus, e Jesus é o Senhor, amém. Fechado o microfone. Não é segundo o que a nossa mente pensa, tá? Se for fazer segundo o que nossa mente pensa, nossa mente está na esfera da razão, está na esfera daquilo que você vê, né? E a questão espiritual é totalmente diferente. Por exemplo, eu conheço pessoas que vão orar, por exemplo, entre casais, um exemplo, vai orar só para atingir a esposa, então a esposa ora para atingir o marido. Aí fala, porque você leva fulano de tal, fazer isso, fazer aquilo. Isso é uma oração que não passa pro teto, porque sua mente está cheia de ego, e você vai
você não vai inalar o bom perfume de Cristo, você vai inalar ego, carnalidade, coisas que Deus não aprova. Então essa oração não vai fazer efeito. Então não é segundo a nossa mente. Nossa mente questiona muitas coisas. Nossa mente precisa ver para crer, mas é segundo o Espírito. Eu preciso orar segundo o Espírito. Por isso que eu falei lá no início. Você pode não saber um monte de coisa, mas orar você sabe. Sabe por quê? Porque não é você que vai orar, é o Espírito que intercede por você. No momento que você está na presença do Senhor, o próprio Deus vai colocar sentimento no seu coração de acordo com aquilo que você está vivendo, daquilo que você está deparando, e aí vai falar. E essa oração vai tocar o coração de Deus. Uma história disso eu lembro de Penina. Ana orava porque Penina ficava zoando, né, na palavra de hoje, zoando com Ana, porque não podia ter filho. Aí eu penso que a oração de Ana era uma oração ela estava sofrendo, claro, mas dentro da esfera mental, porque ela não achava justo o que estava acontecendo ali. Mas teve um momento que a oração dela tocou o coração de Deus, que ela mudou de tática de oração. Ela mudou a sua tática e disse que ia apresentar e que esse filho não seria dela, seria de Deus. Aí daí veio Samuel e a oração dela foi capaz de mudar a história de Israel. Uma oração que Deus fez além do que ela pediu, além do que ela pensou. E Deus realizou o desejo do coração dela. Percebe? Quando a gente ora segundo o que a gente pensa, é uma coisa. Mas quando a gente ora segundo o coração de Deus, segundo o nosso espírito, aí Deus atende com mais, de uma forma mais clara, né? Aí o 3, 4, 5. Viu? Amém. Quando chegamos diante de Deus para orar, não falemos nenhuma coisa preparada de antemão. Ó Senhor Jesus, né? Isso aqui é maravilhoso, né, irmãos? Depender totalmente de Deus. Na nossa oração tem que ter uma dependência total dele. Não ter uma oração formulada, igual o irmão falou, preparada, conhecimento. Uma coisa importante que eu tenho aprendido orar a palavra. Orar a palavra. Orar aquilo que eu desfrutei da palavra. Aquilo que Deus falou no meu coração na palavra, eu oro. Porque se alguém me pedir para orar por alguém que já morreu, por exemplo, como é que eu vou fazer uma oração por alguém que já morreu? Não é fácil, não é verdade? Então, eu tenho que depender totalmente de Deus. Por isso que fala que orar, não falar nenhuma coisa preparada de antemão. Conhecimento bíblico. A minha caixa lá, né, do meu depósito bíblico dali, ora por minha família. Aí você vai lá, tal, né? Então, o que eu tenho sido ensinado? Orar a palavra. E eu acrescento, aqui nesse ponto aqui, que o irmão falou a respeito da Ana, que a Ana fez vários tipos de oração. A primeira oração dela foi pela necessidade dela, né? Ou melhor, foi pelo sofrimento dela. Ela estava sofrendo, o irmão falou, né? Que a Penina ficava zoando dela porque não tinha filho. Naquela época, não ter filho era uma pessoa desprezada, porque era herança, era humilhada. E a Ana estava sendo humilhada pela Penina. Então, qual foi a primeira oração? Pelo sofrimento dela, estava sofrendo. Ela orava com amargura de espírito, a Bíblia diz, amargurada. Né? Mas conforme ela orava, por isso que o que o irmão falou é importante. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede em nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, versículo conhecido. Nós não sabemos orar, mas tem que fazer o quê? Continua orando. Aí na segunda oração de Ana, o que ela fez? Ela orou pelas necessidades de Deus, que o irmão falou. Deus tinha uma necessidade também. E como é que Ana descobriu isso? Orando. Aí ela falou assim, né? Se o Senhor me der um filho varão, mudou, um filho varão, se o Senhor me der, eu vou consagrar esse filho todos os dias da minha vida. É 1 Samuel 2. Né? E aí então nasceu Samuel, que foi ali, que ficou 50 anos cuidando de Israel como profeta, juiz e sacerdote. E tudo por causa do quê? De oração de uma pessoa que não viu só a necessidade dela, mas a necessidade de Deus. Então, na nossa oração,
Não vamos orar só por nossa necessidade, vamos orar pela necessidade de Deus. Qual que é hoje, aqui na Terra? Salvar as pessoas, ganhar as pessoas. Tem que orar pela necessidade de Deus também. E aqui fala, expressar o sentimento, né, do nosso espírito naquele momento. Aquilo que Deus falar, né? Aquilo que Deus fala, eu oro. Não é inventando nada, né? E fazer com que o sentimento em nosso espírito nos leve a fazer, né? Nos dá a direção que Ele nos dá. Nós vamos seguir. Falar exatamente aquilo que o Espírito diz em nosso espírito, né? Não mudar a nossa oração, não filtrar a oração. Não vou orar, eu não vou orar isso aqui porque a pessoa não vai gostar. Não, se foi Deus que falou, ora. Deus pediu, ora. Então, Jesus é o Senhor, amém. Irmão João, também na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do livro A Oração de Ana, dessa editora. Nós já estamos deixando o slide. Amém. Vamos deixar o livro O Evangelho ao Alcance de Todos, que também tem esse conteúdo em formato de texto. E tem o livro da Oração de Ana, que é um livro muito bom, tá? Amém. Vocês vão gostar de ler. Vamos passar para a próxima. Amém. Orar sem impedimento. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Eu vou ler por parte. Primeira parte, eu tenho que me aproximar a Deus com sincero coração, sem barreiras, Sim. Sem nada para esconder, tá? Isso é um coração sincero, você ser verdadeiro com Deus. Claro, ninguém se esconde de Deus, mas Deus aprova aquela pessoa que tem um coração sincero, tá? Porque os religiosos que Jesus Cristo criticou, que iam nas praças, oravam, eles já ganhavam o que eles queriam o reconhecimento humano das pessoas, por estar ali, vendo, tá? Mas nem sempre que a pessoa fala em oração, principalmente quando a gente se refere ao sistema religioso, né, de uma forma geral, Deus é uma oração sincera, às vezes é uma oração para espantar, no sentido positivo, as pessoas. Nossa, como aquela pessoa ora bonito. Nossa, olha as palavras, eu nem sei nem o significado dessas palavras. Uai! Então, aproximamos primeiramente a Deus com sincero coração, em plena certeza de fé. Eu tenho que ter plena certeza de fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que não se veem. Então eu tenho que ter certeza que eu estou falando com Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso basta. Com o coração sincero e a plena certeza. Com o coração purificado de má consciência. Por isso que nós precisamos do sangue do Cordeiro. Antes mesmo de chegar a pedir a Deus, seria aconselhável Pois bem, tendo um coração purificado. O que seria esse coração purificado de má consciência? Antes da gente orar, antes da gente falar, Deus já sabe o que se passa em nosso coração. Deus já sabe o que nós vamos falar antes mesmo do que nós vamos falar. Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem todo o poder, está em todo lugar ao mesmo tempo e também tem toda a sabedoria. O poder de Deus é ilimitado. Então, em plena certeza de fé, um coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Algumas religiões vão explicar que lavar o corpo com água pura seria lavar-se com água benta. Só que isso, a Bíblia, ela não traz, também não fala para água benta aqui, é que eles vão explicar água benta. Porém, a Bíblia, ela não fala dentro de uma linguagem literal. Muitas coisas que a Bíblia vai trazer uma linguagem figurativa. Essa água pura representa o Espírito. Essa água pura é o Espírito. Vamos falar aqui de duas situações que tem na Bíblia, dois elementos, água e fogo. O fogo, ela pode tanto ser para o bem, como um batismo com o Espírito Santo e no fogo também é algo importante
fogo tem relação com a questão do fervor, né, de você ser fervoroso, né, o Espírito descia como fogo no dia de Pentecostes. Essas coisas são importantes, mas também fogo na Bíblia pode ser com a conotação do mal, né, com a conotação espiritual do mal, o lago de fogo, o inferno, enfim, sempre está ligado para essa questão também do fogo. Mas a água, me diz o lugar onde se fala de água e essa água tem uma conotação maligna, uma conotação ruim. Água tem uma conotação boa. Nós vamos lembrar de Jó, capítulo 7, porque há esperança para a árvore. Nesse trecho, fala que, e não cessarão seus rebanhos, fala que há o cheiro das águas. Eu não estou falando o versículo completo, mas tem uma parte que fala o cheiro das águas, quer dizer, contato com o Espírito. Chuva de bênção, chuva de unção, tem louvores que falam sobre isso. Então, essa água, em hipótese nenhuma, é água benta. É que porque a religião humana, ela tende a materializar a questão da fé. Ela tende a materializar, quando, na verdade, a realidade bíblica é uma realidade espiritual. É uma realidade que muitas vezes ela não é apalpável no sentido material, tá? Mas muitas vezes ela não é apalpável no sentido material. Então, para que essa oração seja sem impedimento, eu preciso estar sendo purificado pelo Espírito. E a palavra de Deus é Espírito. A palavra é Espírito e vida, tá? Quando a gente lê João, capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne. E quando nós lemos João também, fala que Deus é Espírito. Se o Verbo se fez carne, quem é o Verbo? A palavra é Deus, e Deus é Espírito. Quem é Deus? Então nós temos que ser lavados por essa água, que é o Espírito, que é o jato da palavra de Deus. Então é importante que eu chegue até a Deus sem consciência pesada. E se por acaso eu tiver com a consciência pesada, eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que confessar o meu pecado. Se eu pequei contra o irmão João, eu chego, João, eu pequei contra ti, eu estou com a consciência pesada. Se eu pequei contra Deus, eu vou confessar em direção a Deus. Eu tenho que prezar pela minha consciência leve. E aí eu vou entrar com o coração sincero, né? Em orar sem impedimento. Orar porque existem coisas que nos impedem de chegar a Deus. E uma dessas coisas, Isaías falou, são as iniquidades. Porque as suas iniquidades fizeram separação entre o homem e Deus. Iniquidade é quando você conserva um pecado que você sabe que é pecado, você se conserva, por exemplo, tem alguma coisa que deixa a sua consciência pesada, mas daí você ignora. Não tem nada a ver, e vai levando isso aí, tem nada a ver. Vai criando um muro entre você e Deus, e você precisa confessar os seus pecados, você precisa ser lavado com essa palavra profética, com essa palavra de Deus, que vem para lavar e tirar toda a impureza da nossa consciência. É super normal a gente ficar com a consciência pesada, porque nós somos seres humanos. É uma coisa que a gente ouve sem querer ouvir, é alguma coisa algum dados maligno que entra na nossa cabeça sem a gente estar apercebido. A coisa mais fácil é que estarmos com a consciência pesada, mas o Senhor nos deu as suas condições para que nós possamos orar sem impedimento. E uma dessas questões é ser lavado com a água pura, com a palavra pura, e ter um coração sincero, ter uma fé de certeza e ser purificado ali também com o sangue do Cordeiro. Ó Senhor Jesus. Outra questão, tratamento da oração. Irmão João, vamos fazer o seguinte, eu explico os dois primeiro e você explica o último, tá bom? E é depois de confessar o pecado, tudo bem, tá? O tratamento da oração é a confissão dos pecados, né? Como havia falado. Se você nunca se confessou, se você nunca confessou seus pecados a Deus, aí tem alguma coisa errada. Você não... o próprio Espírito que nos incentiva a orar, ele nos leva a pedir perdão. Não é algo preparado muitas vezes, sabia disso?
Você está ali naquela situação, aí o Espírito vai, não, eu vou pedir perdão por isso, porque há uma natureza benigna dentro de nós que quer a todo preço que estejamos com a consciência limpa. E a confissão dos pecados é importante. Um grande homem de Deus falava, mesmo que você não esteja pecando, mesmo que você não esteja em pecado, sempre peça o sangue do Cordeiro. Sempre peça, porque nós pecamos voluntariamente, involuntariamente, nós pecamos em sonho, nós pecamos sem saber que estamos pecando, porque o apóstolo João, em suas epístolas, diz: aquele que não tiver, o Senhor falou assim, aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Aquele que diz que não ama o irmão e diz que ama a Deus, está pecando. Jesus falou uma palavra que paralisou os escribas e fariseus, a classe religiosa da época dele, que se achavam os tais, os justos, os dignos de julgar os outros. Jesus falou só uma frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Daí a consciência foi sobre todos. Então, meus amados, é importantíssimo, nós temos o hábito de confessar os nossos pecados. Não precisa ser um pecado grandão, não precisa ser uma coisa enorme, pode ser uma coisa boba, um simples deslize dentro do nosso caráter, alguma coisa que vai contra a palavra de Deus. Isso é importante. Aproximamos-nos com um coração sincero e um espírito aberto a Deus. O que é esse espírito aberto a Deus? É você estar em sintonia com Deus, e aquilo que Deus pedir para você falar, você vai falar. Se de repente você ora, Deus fala, ora para Deus te revela que você precisa orar por uma pessoa naquele momento, você vai orar, porque é o Espírito que geme por dentro de nós, né? Às vezes você está dormindo, não consegue dormir, mas vem aquele pensamento de alguma pessoa, naquela pessoa você está precisando de oração, porque de repente ela está travando uma batalha espiritual que ela sozinha não está tendo força. Aí daí Deus ele te incomoda para que você possa estar orando. Então, essa parte aí é muito importante sobre o tratamento na oração. Não é mesmo, João? Amém. Jesus é o Senhor. É isso mesmo. E não esquecer de nenhum pecado. É muito importante. Porque às vezes a gente ignora as pequenas coisas, né? E aqui falou que é um após o outro. Às vezes é uma coisinha pequena, um detalhe que está atrapalhando a gente ter a presença de Deus na nossa vida e fica deixado de lado ali o culto. Então tem que confessar todos os pecados. Eu aprendi isso aí na prática, né? De até um olhar que você deu ali, ó, aquele olhar, você tem que pedir perdão para Deus, confessar diante do Senhor, né? Estou pedindo perdão. Todos os pecados têm que ser perdoados, têm que ser confessados, né, diante do Senhor, para que Ele possa perdoar, nos purificar, igual foi falado aqui, né? A única maneira é essa, é confessar, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, o sangue de Jesus, Ele pode fazer isso. Então é crucial, todos os pecados, todos, um por um. Amém. Chegamos aqui no último slide. Nesse último slide, tanto eu como o pastor João, entre irmãos, a gente fala de irmãos, né? Nós vamos falar aqui, eu falo 3 pontos, ele fala 3 pontos. Os benefícios da oração. Orar, vigiar e orar. Mateus 26, 41. O que é isso, vigiar e orar, na prática? É que a palavra do Senhor diz assim: nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. E o vigiar e orar, ela é uma situação que vai nos impedir até de verificar irmãos. Se Deus te mostra alguma coisa em relação a alguma pessoa, familiar, ou irmão da sua igreja, é para você orar, não é para criticar. Aí se você está vigiando, você já vai perceber, não, vou orar sobre esse aspecto. E se Deus me dá o sentimento de falar com essa pessoa, eu vou falar, é tudo segundo o Espírito.
não é segundo o que a gente acha. Só que muitas vezes nós estamos em nós mesmos, orando, mas não vigiando, falamos coisas que afetam a vida das pessoas, do irmão, de alguém, por falta de vigiar. Tá? Eu lembro é muito difícil vigiar, tá? Na prática é muito difícil. Nós somos muito levados pelas situações do dia a dia, ficamos nervosos, ficamos desesperados, angustiados. Muitas vezes parece que nós não acreditamos em Deus. Tá? Isso é porque é falta de vigiar. Tá? Aí o que acontece? Eu lembro de uma passagem onde Jesus levou 3 discípulos dele para orar no monte. E esses 3 discípulos, que eu acho que era Pedro, João e Tiago, era Pedro, João e Tiago, e era eles 3, né? Isso. Então, amém. Aí o que acontece? Eles não conseguiram vigiar. Dormiram. Tá? Então, assim, é uma coisa muito difícil, mas para resolver tudo, se você vigia e ora, você não vai cair em tentação também. Tá? Nós caímos em tentação porque nós não vigiamos. Nós acessamos os gatilhos que nos levam a cair em pecado. Muitas vezes nós corremos atrás dos gatilhos que nos levam a cair em pecado. Ou então, esses gatilhos vêm até nós, mas nós estamos com a mente desprotegida, nós estamos fora da presença do Senhor e daí caímos. Então, vigiar e orar nos leva a não cair em tentação e também nos leva a guardar os irmãos também, tá? O outro ponto, nós chegamos junto ao trono da graça. Isso é algo muito importante. Você sabia que quando você vai orar, você não está aqui com os pés nesse plano terrenal, você vai ao plano celestial. Você vai estar junto ao trono da graça. Aonde está o trono da graça? O trono da graça é o trono de Deus, que mostra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quando você ora, você está no terceiro céu, em espírito, face a face com Deus. Isso é o que nós acreditamos. Isso é que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que existe aquela chamada oração de autoridade. A oração da igreja é outro livro, só que daí a gente não consegue o link desse livro para vocês, mas vocês podem conseguir aí, vendo em outras editoras, um livro chamado A Oração da Igreja, da Capinha Verde, eu acho que é de Watmani. Você consegue também ter acesso a esse livro, que ele fala da oração de autoridade, a oração de cima para baixo, aquela oração que é a oração da igreja de autoridade. Tá? Quando você fala assim, ó, nós te repreendemos em nome de Jesus, uma oração de cima para baixo, acima dos problemas, acima de tudo. É um tipo de oração também que é ensinado. E isso tudo acontece porque nós estamos acima até mesmo dos principados e das potestades. Eles não têm poder contra nós quando nós estamos no trono da graça. Outro ponto também. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de ti as vossas petições. Daí nós temos também os outros tipos de oração. Nós temos ações de graça, que é aquela oração que você só agradece a Deus, que você só engrandece o nome do Senhor. Essa é uma oração de ação de graça. Nós também temos a súplica de oração e petições, que é onde você vai suplicar, onde você vai pedir desesperadamente por alguma situação. Por exemplo, a oração de Ana, a oração de súplica, a oração do povo de Israel, quando estava preso na Babilônia, foi uma oração de súplica, tá? Mas e muitas vezes a oração de ação de graça se torna louvor. Davi fazia muitas orações de ação de graça, se tornaram hinos, se tornaram louvores. Também nós temos outros exemplos na Bíblia, tá? E fugir da cabeça no momento. O importante é que vocês estejam entendendo os benefícios da oração. E tudo, porém, seja conhecido diante de ti as vossas petições. Tá com algum problema? Vai a Deus. Não deixa Satanás colocar na sua cabeça, mas eu só venho a Deus para pedir. Mas muitas vezes isso acontece propositalmente. Deus permite que certas coisas aconteçam na sua e na minha vida para que nós nos acheguemos a Ele, mesmo que seja para pedir. Deus tem prazer na sua presença. Deus tem prazer na minha presença. A presença do homem é importante para Deus, tá? Satanás ele tenta impedir de todas as formas,
o nosso contato com Deus, colocando ideias, pensamentos na nossa cabeça, que aí vai impedir a nossa oração, tá? E uma das mais fortes é essa: você está fraco, não ore. Aí Paulo diz: aí quando estou fraco é que estou forte. Por que ele fala que aí quando estou fraco estou forte? Porque ele usava de intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Ele usava de ousadia para entrar no Santos dos Santos. Então, meus queridos internautas aqui do canal, também gostaria de lembrar, eu fiquei esquecido de falar uma coisa, vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, no canal do Desfrutar Bem Melhor, nos ajude a alcançar a meta de 10.500 membros inscritos, na verdade, né? Se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, com certeza vai ajudar alguém e nós agradecemos, tudo bem? Então é isso, vamos fazer reconhecido diante de Deus todas as nossas petições. A coisa mais boba que você possa achar, você vai orar. Pelo arroz, por exemplo, que você vai fazer: Senhor, mesmo que você faça arroz todo dia, você vai dizer: Senhor Jesus, me ajuda a fazer esse arroz, que esse arroz seja especial. Uma coisa mais boba. É importante. Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele andava com Deus. Eu fico imaginando, Enoque, ele conversava com Deus o tempo todo. Tudo que ele via, falava com Deus como seu melhor amigo, como pai. Então, a conexão dele com Deus era tamanha que ele foi tomado, foi arrebatado. Então, meus amados, esse é um caminho para que possamos ter mais comunhão com Deus. Não é isso, João? Finaliza aí com os 3 pontos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. É isso mesmo. Eu acrescento aqui no Mateus 26, 41, que vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito vai estar sempre pronto, mas a nossa carne, irmãos, é fraca. Se eu soubesse a hora que o ladrão vinha me roubar, eu me preparava. Mas eu não sei, então eu tenho que vigiar. Eu tenho que orar. Eu fico imaginando que tipo de tentação que tinha lá naquela época no deserto. Jesus vigiar e orar para que não entreis em tentação. Hoje, quando você liga a televisão, tem tentação. Você sai na rua, tem tentação. Mas naquela época, eu acredito que seja a tentação da alma. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, se a gente quiser livrar da tentação hoje, tem que vigiar e orar. Porque o inimigo está aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a maneira de vencer ele é através de vigiar e orar. E também, as nossas petições conhecidas diante de Deus é muito importante. Todas elas, não importa qual seja, desde a mais simples que o irmão falou de um arroz. Por quê? Por que é importante? Porque nessa oração é acrescentado o amor. O amor de Deus é derramado no nosso coração pela oração. Então aí, aquele arroz lá que fala unidos venceremos, que o irmão falou, que ninguém gosta, ele vai estar uma delícia. Porque foi acrescentado o amor nele por meio da oração. Todo mundo vai gostar. Entenderam? Então é muito importante levar diante de Deus as nossas petições. Ele vai acrescentar o amor nessa oração. E as pessoas vão receber. Então, finalizando aqui, orar em todo o tempo. Então, irmãos, olha, eu digo aqui, eu fiz uma anotação aqui. Nós devemos orar. Orar. E nunca desistir. Em todo o tempo. Nosso modelo é Jesus. Eu não vou ler, Lucas 18, depois eu vou ler do 1 ao 8. Ali fala a maneira da gente orar, o nosso dever de orar e nunca esmorecer. Orar, aí entra a perseverança. Ali fala de um juiz, que uma viúva estava lá pedindo para ele jogar a causa dela, ele não queria jogar, mas ele falou: essa viúva está me enchendo tanta paciência que eu vou jogar. Aí Jesus fala, se aquele juiz sendo iníquo, ele jogou a causa daquela viúva, muito mais nós, quanto mais Deus, sendo justo, fará justiça aos que a ele clamam de dia e de noite. Irmãos? Então, irmãos, vale a pena. Jesus quis mostrar aqui o princípio da oração. Nunca devemos desistir. Devemos orar, perseverar na oração. A perseverança de Ana foi tão grande que os dois obtiveram o resultado. Ana teve um filho e Deus teve o profeta que ele precisava. Mas foi uma oração de perseverança, uma oração ali de desespero. Então os dois tiveram resultado. Deus ganhou um profeta, Samuel, e Ana ganhou um filho. Então, irmãos, orar em todo o tempo. Porque
E sem cessar, sem cessar. Eu posso orar de todas as maneiras, irmão, né? Acho que já falei sobre isso, né? Dirigindo o carro, não dá para orar assistindo televisão, né? Não tem como, né? Mas nós podemos orar de diversas maneiras, sem cessar, onde nós estivermos, né? Isso aí, irmãos, é algo que o cristão nunca deve esquecer. Orar sem cessar. E finalmente, por que tudo isso? Porque o Senhor é rico para com todos os que invocam. Como é que começa a nossa oração? Invocando o nome do Senhor. Às vezes eu não sei orar, né? Eu não sei exatamente o que Deus quer. Então começa a invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus, né? Eu estou aqui, Senhor, eu não sei o que falar, né? E o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos orar exatamente a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus ali. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu estou declarando que eu pertenço a Ele. Ele é meu dono, Ele manda em mim. Irmãos, isso aí talvez não soa muito bem para alguém, mas eu sou muito feliz de pertencer ao Senhor, de saber que Ele é o meu dono. E invocar o nome do Senhor é essa declaração de que eu pertenço a Ele. Então, quando eu invoco, eu tenho a presença dEle. Então, eu começo a orar. E aí, então, né, eu vou orar exatamente à vontade de Deus, aquilo que Deus quer ouvir, né? Jesus ao Senhor, amém. Então, nós encerramos agora o nosso estudo. Espero que você que está assistindo tenha gostado. Não se esqueça também de nos contribuir, nós só pedimos o seguinte: se inscreva no canal se não é inscrito, dá o like, compartilhe, manda no grupo. De repente você tem algum grupo de oração, você chega lá, olha lá, você não está falando sobre oração, acho que é interessante lugar. Se de repente você vai estudar vídeo sobre oração e acha que a pessoa precisa reforçar um pouco mais, esse vídeo é para isso, tá? Para ajudar os irmãos, para ajudar as pessoas também a conhecer mais sobre o conteúdo. Nós tentamos explicar de uma forma bem ampla, de uma forma bem branda, para ficar de fácil acesso. O pastor João trouxe alguns exemplos importantes, versículos bíblicos que ampliou com mais versículos bíblicos, além dos que estavam aí, ele ampliou muito mais. Então é isso, tá? E obrigado, irmão João, por estar